Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Estamos aqui para mais um tempo precioso, onde estaremos fazendo uma breve reflexão, baseado no texto da Palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: "Mais uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no início de um ano e até aqui nos ajudou o Senhor. Somos gratos a Deus pelo dom da vida e poder estar desfrutando da sua bondade, da sua fidelidade, do seu grande amor para conosco e pela oportunidade de viver. E se estamos vivos, como já temos falado, é porque Deus ainda tem planos com as nossas vidas. Ele ainda tem planos com as nossas vidas. É comum que no início de um ano se faça planos, objetivos a ser alcançado. E fazer planos é importante. Só não podemos perder de vista a vontade de Deus. Como a própria palavra nos diz, né? Que o homem faz plano, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então nós podemos fazer planos e submetê-los à vontade do Senhor, colocar diante dele e aguardar. E é interessante essa questão de planos, porque eles são importantes, porque eles nos tiram da inércia. Nos tira da inércia. Porque alguém que planeja algo vai precisar tomar algumas atitudes naquela direção, né? Algumas atitudes. A nossa primeira atitude, certamente, como eu já disse, é colocar diante de Deus, porque entendemos que é Ele que sabe todas as coisas. É Ele que sabe todas as coisas e precisamos considerar o Senhor em todos os nossos caminhos. Então, atitudes são necessárias, né? Ao fazer planos, colocar diante de Deus e dando alguns passos naquela direção, em tal direção. E nós vamos continuar falando hoje sobre a questão de não perder de vista o alvo número 1 da nossa vida. O alvo número 1, que é estar diante de Deus, buscando a transformação da nossa vida para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus através das nossas atitudes, do nosso estilo de vida. Este é o alvo número 1. Deve ser o alvo número 1 de todo cristão. E ainda que tenhamos outros objetivos na vida, lícitos, o principal não pode ser negligenciado. Amém? E nós conversamos na última oportunidade sobre perseguindo o alvo, com base no exemplo do apóstolo Paulo. Você que está acompanhando lá pelos vídeos,
você ouviu. Falamos a respeito do exemplo do apóstolo Paulo e algumas atitudes que nós vimos, observamos e que são indispensáveis para todo aquele que deseja alcançar um objetivo na vida, seja ele qual for. Seja ele qual for. Falamos de renúncia, de disciplina e de determinação. Determinação, essas 3 atitudes indispensáveis. E para este alvo de ser transformados à imagem do Senhor, não é diferente. Perseguir esse alvo significa estar disposto a renunciar a algumas formas de pensar, renunciar seu próprio desejo, sua própria vontade, enfim, está disposto a abrir mão para seguir, para perseguir o propósito. Disciplina, olhamos o exemplo do apóstolo Paulo também, a disciplina dele como atleta, que se submete a uma vida regrada, a horas de treino, disciplina e determinação, porque certamente existem obstáculos, surgem obstáculos, mas quem está determinado não se permite ser vencido pelos obstáculos, não se permite ser paralisado pelos obstáculos, mas vai em frente, Às vezes gemendo e chorando, mas vai em frente. Vai até o fim do percurso. E hoje nós queremos continuar olhando para o exemplo do apóstolo Paulo, que, como temos falado, ele imitou Cristo. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós podemos olhar para a vida dele, não é? E tirar ensinos e imitá-lo, porque ele era um imitador de Cristo. E quando nós observamos, eu só li 2 versículos, quando nós observamos alguns versículos anteriores a essa passagem do capítulo 3, nós chegamos à seguinte conclusão. O objetivo de Paulo era conhecer a Cristo, ser semelhante a Cristo e ser tudo aquilo que Cristo havia planejado para ele. Olha que maravilha, que propósito de vida tremendo, maravilhoso, e que deve ser esse alvo número 1 de cada um de nós, de cada filho de Deus, propósito de conhecer a Cristo, né? Se conhecer, desenvolver um relacionamento, né? Intimidade, e conhecer cada dia mais, ser semelhante a Ele, exatamente, a busca dessa transformação da nossa vida, dessa renovação da mente, e aí atitudes diferentes, alinhadas com a palavra de Deus, a transformação contínua, dia após dia, para sermos transformados à imagem dele. E ser tudo que ele planejou que sejamos. Deus planejou a nossa existência. Ele tem um plano através da nossa vida aqui na Terra. Ele planejou de antemão obras para que nós andássemos nela. Então, nós devemos desejar isso, ser tudo aquilo que Deus planejou para que sejamos aqui na Terra.
assim cumpriremos o propósito de nossa existência. Então, esse alvo, anos vão se passando, mas esse alvo deve permanecer. Alguns propósitos, planos, né, objetivos de um ano pode mudar para o outro ano. No outro ano você pode ter outros objetivos. Né? Este ano, talvez de fazer um curso, um aperfeiçoamento. E ano que vem, outros objetivos, né, podem fazer parte da sua vida, mas este deve permanecer. Este deve permanecer ano após ano. E nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade disso, sobre outras atitudes necessárias, importantes para quem está nessa carreira e deseja conhecer Cristo, ser semelhante a Cristo e ser tudo o que Ele planejou para que você seja. Número 1, mais uma atitude. Uma insatisfação com o seu estado atual. Não é uma insatisfação de ficar reclamando, não é reclamando de tudo, não é isso. É, no caso, você não achar, não pensar que já aprendeu tudo que tinha que aprender, que já faz o suficiente, que já ora o suficiente, que já lê a Bíblia o suficiente, que estuda a palavra o suficiente. É isso que eu estou falando. Nunca devemos achar que já é o suficiente. Porque quando nós achamos que já é o suficiente, nos acomodamos. E todo aquele que tem esse objetivo que eu estou falando, que eu tenho falado, né, de ser transformado à imagem do Senhor, de ir até o fim do percurso, de ser e viver tudo que Deus planejou para a sua vida, você não pode se acomodar. Não pode se acomodar. Ah, eu já sou cristão há 20, há 30 anos, eu já fiz tanta coisa, eu já trabalhei tanto para Deus. E agora está bom? Não. Se estamos vivos, é porque ainda tem o que ser feito na nossa própria vida e através dela. Certamente. Então, essa é uma insatisfação, né? Uma insatisfação santa. Santa. Porque você está sempre querendo mais de Deus. E Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. Você está sempre, né, querendo fazer mais para Deus. Porque você sabe que o que Ele fez por você, o preço foi alto. Foi o sangue do seu filho, do Cordeiro Imaculado e Incontaminado. Você sabe, como eu sei, que nós não merecíamos, não somos merecedores, mas Ele fez. Então, tudo que possamos fazer ainda é pouco. Todo conhecimento que podemos ter alcançado até aqui ainda é pouco. Há uma profundidade em Deus que nós precisamos mergulhar dia após dia. Veja que Paulo, ele fala aqui, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Você conhece a vida de Paulo? Você sabe como esse homem, não é? Após o encontro com Cristo, caminho para Damasco, o quanto aquele homem, né, tomou atitudes, posicionamentos em direção a Cristo, ao conhecimento de Cristo. Ele colocou todas as suas energias
em prol desse propósito, em prol deste propósito. Então ele diz: não julgo que já o algo, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço. Esse homem se dedicou. Então, dedicação é a atitude indispensável. E o segredo do progresso é concentrar-se em uma coisa. É se dedicar intensamente numa direção que se acredita que deve ser seguida. Com determinação, que nós já falamos no vídeo anterior, com determinação e dedicação do atleta em treinamento, nós devemos deixar de lado tudo que for pernicioso e abandonar tudo que possa desviar nossa atenção. Isso. Precisamos ser determinados e nos dedicar e nos concentrar, né, no objetivo. Porque com essa determinação e a dedicação de um atleta em treinamento, nós devemos deixar de lado aquilo que vai nos atrapalhar, aquilo que está ou pode vir a desviar a nossa atenção. O escritor aos Hebreus fala, né, de deixar o embaraço. Nós tomamos a decisão de se livrar de tudo aquilo que nos desvie do foco. Nos desvie do foco. Então, é dedicação. E Paulo disse: uma coisa faço. E o que é isso? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Deixar o passado no passado. Você lembra do passado do apóstolo Paulo? Você lembra do passado dele? Ele consentiu com a morte de Estevão. Ele era um perseguidor da igreja. Se Paulo se concentrasse no seu passado, ele não iria conseguir avançar. Se ele ficasse preso no passado, naquele passado de perseguidor da igreja, ele iria carregar sobre si uma culpa, um peso que o impediria de avançar, de prosseguir e ser tudo que o Senhor planejou para que ele fosse. Então ele fala em se concentrar numa coisa, de deixar o passado no passado e prosseguir para o que estava diante dele. Os vencedores são os que se concentram e mantêm os olhos fitos em seu objetivo. Eles dão a devida atenção e fazem o devido investimento. Dedicam-se intensamente ao seu propósito. Dedicam intensamente ao seu propósito. Precisamos deixar o passado no passado. Você sabia que ainda que é um passado que foi bom, podemos trazê-lo à memória porque ele traz esperança, não é? Se torna um combustível, mas não podemos viver do passado. Ainda que tenha sido algo bom, serve para me encorajar a dar mais um passo, a continuar confiando em Deus, a continuar
perseguindo o objetivo. Porque eu tive uma experiência lá atrás e eu vi o agir de Deus sobre a minha vida, mas eu não posso viver no passado, ainda que tenha sido algo bom. Eu preciso viver o presente. Viver o presente. E trazer o passado para o presente me impede de viver o presente. E automaticamente, em relação ao futuro, também fica complicado, né? Precisamos deixar o passado, esquecer o que fica para trás. Imagine uma corrida automobilística, o condutor olhando para trás. Um desastre pode acontecer em questão de segundos. Imagine um corredor olhando para trás, um atleta na pista de corrida e olhando para trás o tempo todo. Ele pode tropeçar, cair, ainda que seja por segundos. Ele terá perdido tempo. Ele precisa focar na linha de chegada. Ele precisa focar na linha de chegada. Você entende isso? Você entende isso? O esquecer o passado significa não mais ser afetado por ele. Se foi algo ruim, não é? E a pessoa fica carregando aquilo, está sendo afetado por ele. O esquecer, não é? O esquecer é não ser mais afetado por ele. Aquilo que foi ruim, aquilo que te trouxe prejuízos. Não devemos carregar isso sobre nossas vidas. Não devemos viver esse passado ruim. Não podemos viver. Então, não se permitir ser afetado pelos desastres do seu passado. Se já houve arrependimento, já recebeu o perdão de Deus, é olhar para frente. Continuar no percurso, perseguindo o alvo, de conhecer o Senhor Jesus a cada dia, e ser transformado à imagem dele, e ser tudo aquilo que ele planejou para que você seja. Amém? Fiquemos por aqui. Deus abençoe o seu coração, sua vida, sua família. E vamos juntos, com a ajuda do Senhor, com o Espírito Santo, perseguir este objetivo número 1 da nossa vida. Amém. Fique na paz, em nome de Jesus.